Terminou Botafogo versus Vitória, jogo empatado em 0 a 0. Um resultado ruim para o Botafogo, que até produziu sim para vencer, mas acabou parando nas defesas do goleiro Lucas Arcanjo e também na trave no jogo de hoje. Botafogo que praticamente não sofreu nenhuma chance de perigo assim, né, para levar gol. O time do Vitória pouquíssimo produziu e o Vitória realmente veio para isso, para conseguir o empate contra o Botafogo. O plano do Vitória era não perder e eles conseguiram não perder. Uma atuação do Botafogo que teve alguns pontos muito interessantes para a gente destacar no time do técnico David Ancelotti. A gente sabe que o time do Botafogo mudando de técnico, muitos jogadores chegando, então é normal o Botafogo, digamos que, oscilar em algum momento. Não é que o Botafogo tenha oscilado nesse jogo. Hoje o resultado mais justo pelo que produziram as equipes era a vitória do Botafogo, que foi muito superior à equipe do Vitória. O Botafogo conseguiu gerar situações de gol, teve um bom jogo ali do Arthur Cabral, teve uma boa participação do Vitinho em grande parte do jogo, sendo muito aproveitado pelo time do Botafogo com lançamentos do Marlon Freitas, que eu vou mostrar agora para vocês. E seguinte, né, galera, o Botafogo veio a campo com a formação com o John no gol, com o Vitinho na lateral direita, com o Caio Fernando e o Alexander Barbosa na dupla de zaga, Alex Telles na lateral esquerda. A dupla de volante do Botafogo era Marlon Freitas e o Alan no jogo, né, não era o Gregory que estava jogando, o Gregory que já foi negociado, então o técnico David Ancelotti preferiu dar uma chance para o Alan iniciar essa partida como titular no time do Botafogo. Quem jogou armando a equipe foi o Savarino, teve o Álvaro Montoro aberto como ponta esquerda e tinha o Arthur como seu ponta direita e o Arthur Cabral como referência como centroavante. Diferente do jogo contra o Vasco, o Botafogo hoje realmente jogou mais em um 4-2-3-1. O Savarino realmente jogou como camisa 10 do time do Botafogo, como esse meia de criação atrás do Arthur Cabral, que era realmente mais um centroavante de referência. Enquanto isso, o time do Vitória vinha em tese jogando também em um 4-2-3-1, mas o Vitória, como passava a maior parte do tempo sem a bola, tinha o Renato Kaiser e tinha também o Mateuzinho formando esses dois jogadores aqui na frente para tentar barrar o time do Botafogo. O Vitória formava duas linhas de quatro, tentava povoar o seu meio de campo e deixava o Mateuzinho e o Renato Kaiser também para fechar os espaços, fechar as linhas de passe e sem tanto contra-ataque assim, tanto que o Botafogo estava com o pé de pressiona muito bem encaixado. Vitória pouquíssimo chegava ao campo de ataque e o Botafogo conseguiu ser muito produtivo utilizando o seu centroavante Arthur Cabral entre os zagueiros do Vitória. Essa bola estava rondando bastante a área, o Arthur Cabral estava conseguindo tocar nessa bola e estava conseguindo gerar muito perigo em jogadas de cruzamento. A gente viu hoje o time do Botafogo com bastante alternância de jogadas, mas a jogada muito forte do Botafogo era o Arthur puxando a marcação por dentro, entregando essa ultrapassagem para o Vitinho nas costas da última linha do Vitória. E aí você tinha o time do Botafogo com o Marlon Freitas mais posicionado, fazendo os lançamentos, né? O Marlon Freitas tem essa jogada que é muito forte dele, que é essa bola mais coberta nas costas da última linha do Vitória. Essa jogada estava entrando no time do Botafogo. O Vitinho até teve algumas oportunidades de colocar essa bola para dentro da área, talvez até de poder fazer a finalização em alguns momentos, mas o Botafogo estava sendo muito perigoso com essa jogada, já que o lateral do Vitória ficava em dúvida se ele acompanhava o Arthur, e aí o ponta do Vitória tinha que acompanhar o Vitinho e não estava acompanhando, estava gerando esse desequilíbrio na defesa do Vitória. Era um caminho para o Botafogo explorar. A gente viu o Vitória marcando muito bem as subidas do Álvaro Montoro e do Alex Telles. O Alex Telles como lateral um pouco mais base, né, não ultrapassando tanto como o Vitinho. Então o Botafogo não estava tendo tanta vantagem nesse lado esquerdo. O Montoro estava recebendo muito essa bola de costas e eu senti também falta de aproximação do Savarino no time do Botafogo para gerar mais triangulações pelo aquele lado ali do campo. O Arthur Cabral sendo muito importante, fazendo esse pivô, prendendo bola lá na frente, tocando nessa bola de cabeça também quando ela era cruzada dentro da área. E o Botafogo tinha basicamente só os dois zagueiros ali atrás, né? O Alexander Barbosa e o Caio Fernando. O resto do time do Botafogo se movia todo pra frente. E o Botafogo estava jogando muito pelos lados do campo na base dos cruzamentos, mas não era via de regra o Vitinho jogando como esse lateral aberto. Muitas vezes o Vitinho vinha jogar por dentro e o Arthur que colava mais nessa linha lateral para tentar gerar um desequilíbrio no time do Vitória e esses desajustes de marcação. O que eu percebia era que quando o Vitinho estava por dentro,
o Alex Telles ficava um pouquinho mais aberto lá na lateral e era o Montoro que vinha um pouquinho mais por dentro, quando não acontecia o contrário. E aí você tinha essas inversões no time do Botafogo, com o Marlon Freitas sendo o cara para tentar encontrar esses passes. E você tinha muita movimentação do Savarino também infiltrando nessa última linha do Vitória. Você tinha o Savarino tentando romper essa última linha. Teve até um lance que o Arthur conseguiu encontrar um cruzamento, né, para o Savarino, que por pouco não sai o gol do Botafogo. Outra jogada muito forte do Botafogo, que até o goleiro Lucas Arcanjo fez uma defesaça, foi com Caio Fernando de cabeça. Eu já havia destacado para vocês no primeiro jogo contra o Vasco como ele é forte nessas jogadas de escanteios, de bolas paradas próxima à área. Não fez o gol hoje por conta de uma grande defesa do goleiro Lucas Arcanjo. E o Botafogo no segundo tempo continuou dessa mesma maneira, insistindo em cruzamentos, Botafogo povoando muito a área do Vitória no segundo tempo, empurrando ali muitas vezes até 5, 6 jogadores perto dessa última linha do Vitória, povoando demais essa última linha do Vitória aqui o Botafogo e tentando sempre esses cruzamentos saindo mais do lado aqui direito. Teve até essa bola que cruzou, né, e o Arthur Cabral tocou na bola, ela pegou caprichosamente ali na trave, né, no travessão, e o Botafogo não fez o gol. E teve outra jogada muito parecida já no final do jogo, quando o Cuiabano estava no time do Botafogo, um lance que o Eric do Vitória ficou lá pedindo falta, não voltou para recompor, o Cuiabano gerou aqui uma superioridade numérica e cabeceou a bola livre já no finalzinho do jogo, essa bola que pega caprichosamente ali no travessão após a defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Então o Botafogo gerou essas possibilidades de gol, com jogadas de cruzamento, com muito volume de jogo o Botafogo. Faltou talvez um pouco mais de Montoro na partida, a parte individual dele sobressair. Faltou um pouco mais também do Savarino na partida de hoje, nessa parte individual dele, para o Botafogo conseguir romper essa defesa do Vitória. De resto, o Botafogo criou boas possibilidades, não sofreu defensivamente. O Botafogo estava com a recomposição muito bem encaixada, né? O Alan mordendo bastante quando o Botafogo perdia essa bola. O Marlon Freitas também ajudando, os pontas do Botafogo voltando na recomposição para ajudar. Os laterais do Botafogo muito atentos para ganhar os duelos desses pontas também aqui do Vitória, tanto os que iniciaram o jogo quanto os que entraram no decorrer da partida. E o Botafogo não sofreu nenhuma bola ali que você fala, nossa, foi perigosa do Vitória. Então foi um jogo seguro, muito seguro defensivamente do Botafogo, que marcava nesse 4-2-3-1 também na hora de fazer pressão em cima do time do Vitória. E aí você tinha os dois volantes do Botafogo tentando também adiantar nessa saída de bola do Vitória para bloquear, mas o Vitória na maioria das vezes tentava essa bola um pouco mais longa para o centroavante, não fazia tanta questão de sair trabalhando lá de trás. Então não era que o Botafogo tinha tanta chance de pressionar essa saída de bola do Vitória. Se fosse um time, eu acredito que saísse mais tocando de trás, o Botafogo faria uma pressão mais forte, até porque teria mais sentido. E assim foi, Botafogo 0, Vitória 0. Era um jogo para o Botafogo colar ainda mais no pelotão lá da frente, né? Aproveitar que o Flamengo acabou tropeçando contra o Santos. Jogada de perigo do Botafogo, esses cruzamentos para a área, quando os zagueiros iam, era muito perigo, né? O Caio Fernando toca muito nessa bola dentro da área. E aí o que eu falei para vocês dos cruzamentos, né? O Arthur Cabral tocando nessa bola, nesses cruzamentos do Vitinho. O Vitinho alternava muito de jogar um pouco mais por dentro ou de colar nessa linha lateral, e essa troca gerava desconforto na defesa do Vitória. E o Arthur Cabral tá jogando bem, fez um bom jogo hoje. Esse lance aí do Arthur, né, cara, tinha que ter feito gol. E entra naquilo que eu falei pra vocês do Botafogo tentando encontrar bastante essa bola mais cavada nas costas da última linha do Vitória. Aí você tinha infiltração do Savarino, você tinha infiltração do próprio Arthur, como foi nesse lance aqui. O Arthur acabou perdendo o gol defesaço do Lucas Arcanjo, mas aqui o Arthur não pode perder uma chance dessas que... Não, você não pode perder. Infiltração agora aqui do Savarino. O Botafogo tá tentando sobrecarregar muito essa última linha do Vitória, com o Savarino, com o Montoro ali também. Você tinha um Vitinho pisando por dentro, o Arthur. Essa bola do Caio, que defesaça, defesaça do goleiro Lucas Arcanjo. Que absurdo de defesa, cara. Porque a cabeçada foi forte, foi colocada e ele vai lá e ele... Não é só que ele toca na bola, né? Ele afasta a bola. Olha essa jogada do Savarino, que absurdo de defesa do Lucas Arcanjo. Aquela jogada que eu falei pra vocês de infiltração do Savarino na última linha do Vitória. Outra defesaça do Lucas Arcanjo. E por incrível que pareça, né, não foram gols perdidos, porque os jogadores do Botafogo cabecearam bem. Foi mais realmente mérito do goleiro do Vitória esses lances aí.
Mais uma jogada do Botafogo, pressionou, recuperou e aqui o Arthur Cabral. Aqui sim o Arthur Cabral, eu acho que ele perde o gol, né? Ele poderia ter chutado melhor, só tinha 2 jogadores ali. Eu acho que se ele consegue tirar desses jogadores do Vitória, sairia o gol, né? O goleiro já tava batido no chão, Arthur Cabral, eu acho que meio que se desesperou, né? E acabou tentando finalizar rápido. Entrada forte no Vitinho, quando tava aparecendo por dentro. O jogo vai pro segundo tempo, o Botafogo teve pelo menos 3, 4 boas chances no primeiro tempo. Já tem essa bola do Arthur Cabral, que assim, o Botafogo sobrecarregando a área com muitos jogadores. Estavam os 2 zagueiros na área, tava também o Arthur Cabral. E o Arthur Cabral toca essa bola que caprichosamente pega na trave. Ele cabeceou bem. E aqui, esperteza do Arthur Cabral, né, que vai subir nas costas do lateral, que em tese é mais baixo. Montoro voltando para recompor. Se não foi um jogo tão brilhante do Montoro lá na frente, estava muito encaixotado na marcação, sem espaço. E aí entra naquilo, né, cara? É difícil você jogar contra equipes que jogam com a linha muito baixa, contra equipes que estão o tempo todo. Que, pô, Vitória não foi marcar o Botafogo pressão praticamente em momento algum do jogo. Vitória abdicou de marcar pressão e ficou com a linha lá embaixo. Então o Botafogo que se vire para quebrar essa marcação do Vitória. Até teve ferramentas para isso, mas não fez o gol. Uma boa finalização aí do Savarino. E aí já vai irritando o time, né? O gol não sai. Tentativa de jogada do Montoro. Sofre essa falta do Eric. Foi puxado. Essa jogada aí já estava impedido. Tentativa de passe do Arthur de cobertura. Olha aí, estava um pouquinho à frente o Savarino, né? Esse lance aí não foi... Não teve perigo, né? Um cruzamento. Se o Barbosa deixa passar, o John faria a defesa. Já estava ali na jogada. O Vitória até tentou um pouquinho mais no segundo tempo, mas não tinha força, né? Jogada pega na mão do Caio. E no final do jogo ainda teve um lance polêmico, né, de um possível pênalti. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui já entra o Santiago Rodrigues e aí teve uma mudança de posicionamento, né, com a entrada do Santiago Rodrigues. Ele jogou um pouquinho mais como esse meia esquerda muito por dentro e entregou esse corredor completamente para o Cuiabano. Cuiabano que é um lateral de muita ultrapassagem, tem muita força. Então você traz o ponta um pouco mais por dentro e você cede esse corredor para as ultrapassagens do Cuiabano. Foi isso que fez o técnico David Ancelotti. No finalzinho do jogo ainda teve um lance do Cuiabano e depois a reclamação de um possível pênalti. Mas no final das contas foi isso, 0 a 0. Botafogo tem que continuar trabalhando. O Campeonato Brasileiro ainda tá assim pro Botafogo brigar lá em cima na tabela. Mas é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Amanhã já temos vídeo aqui no canal. Eu ficando nessa. Grande abração do Francesco. É nóis. Fui!